Bom dia, meus caros amigos nacionalistas. Estamos de volta, depois aqui de uma semana bastante trabalhosa, bastante corrida, né? O governo brasileiro está fazendo que a gente fique com calos nas mãos, né? De tanto trabalhar e lutar pela vida, porque derrubaram esse país, enfiaram esse país aqui numa situação bastante complicada, né? E eu vejo aí nas redes sociais e também por toda a internet, né, uma série de especuladores aí falando a respeito de soluções, possíveis soluções para o momento que o país vive, né? E um deles, né, é o grande especulador, guru, cartomante e humorista Olavo de Carvalho. Esse cidadão é um tremendo de um picareta, né, que vem enganando muita gente durante muito tempo, porque ele simplesmente pegou uma onda, né, uma onda que não acontece somente no Brasil, mas acontece em todo o mundo. Aquela ele pegou exatamente o cerne da questão, né? O capitalismo criou o comunismo e o comunismo está aí para fazer o serviço sujo que o capitalismo não foi capaz de fazer. Então o seu Olavo de Carvalho, ele sempre trabalhou com essa perspectiva, dentro dessa ótica, né? E agora vem aí, está se vendo, né, num momento aí bastante complicado, porque não sabe como resolver a situação que até então todo mundo vivia dizendo, né? O Olavo tem razão, esse cara sabe tudo, né? O maior filósofo brasileiro, né? Só que agora o cidadão está perdidinho, não sabe o que fazer e está perdendo a cada dia que passa, está aí se afundando, né? E perdendo seguidores aí, porque realmente as pessoas estão chegando à conclusão, estão caindo na realidade que é um tremendo enganador e simplesmente uma ferramenta nas mãos aí do materialismo, né? Uma ferramenta na mão dos capitalistas e também dos comunistas. Muito bem, eu estou dizendo tudo isso, né? Porque na última semana, semana anterior, eu lancei aqui um desafio ao senhor Olavo de Carvalho, né? E com certeza chegou aos ouvidos dele. Ele que diz aí que não toma conhecimento do que se passa nas redes sociais, mas ele toma sim conhecimento, né? Ou pelo menos possui aí os seus informantes que acabam passando para ele aí as questões, né? E que eu acabei fazendo, né, no meu último vídeo da última semana, quando eu disse que eu estava esperando dele uma solução, né, para o problema que nós temos hoje no Brasil. E qual é o problema que nós temos hoje no Brasil? Nós temos um governo que não consegue se sustentar sozinho no poder, né? E nós temos um povo que também não consegue tirar esse governo de lá. Então são dois, como se fossem dois bêbados, né? Um apoiado no outro, né? Um apoiando-se aí no outro e a coisa cada vez vai afundando mais. Aí o PIB já foi a 2% negativo, né? Então qual seria a solução para finalmente dar aquele golpe de misericórdia, né, nesse governo e fazer com que ele saia de lá? Eu não estou falando, né, aqui o senhor Olavo de Carvalho, o Lobão e a Beatriz Kisses, né? Essa gente aí sempre defendeu essas passeatas, ficar batendo panelinha em casa, entende? Essas coisinhas todas assim, bastante lights, né? Porque o PSDB não quer, né? O PSDB não quer pegar governo nenhum, essa gente está morrendo de medo, também não tem solução nenhuma para o país, não tem nenhum tipo de caminho, né, para que se faça, que exista uma solução para tudo isso que nós temos aí. O PSDB quer apenas poder. Eles adorariam se hoje acontecesse, por exemplo, um impeachment e amanhã eles tivessem aí uma nova eleição, né, para eles sim daí ficarem no poder e o povo daí constatar, né, que o sofrimento vai continuar o mesmo e talvez até pior, né, nas mãos desses sociais-democratas, né, como diz aí, né, os neoliberalistas, apesar que a Dilma agora também está aí com uma agenda bastante neoliberal e está enfiando goela abaixo de todo mundo
essa questão neoliberal. Muito bem. Mas, na outra semana eu disse para o Olavo de Carvalho, escuta, qual é que é a tua, né? A tua solução aí para que as coisas se resolvam, né? Tá? Eu até comentei depois qual que seria a minha solução. Eu falei sobre a greve geral, que isso é uma ferramenta necessária. Falei sobre a sonegação, ou melhor, não sonegação, né? O boicote ao pagamento de impostos, tá? Boicote ao pagamento de impostos. Esses seriam dois pilares para que no terceiro, daí o povo, né, acampado na porta dos quartéis militares por tempo indeterminado, nós conseguiríamos tirar esse governo daí e conseguiríamos ter do nosso lado a lei, a força máxima, as forças armadas, caso houvesse resistência do lado contrário, que eu acredito que não vai acontecer, caso isso venha, porventura, a se tornar realidade um dia, né? Mas, aí qual a minha surpresa, que depois aí vendo um programa, né, um hangout aí feito essa semana, o hangout chamava Terça Livre, foi ao ar na segunda-feira, por aí você já começa a perceber como é que o pessoal é desinformante, né? Até o dia, o nome do programa é para que você fique perdido, você vá para outro dia, né? E daí tinha lá um apresentador, o tal do Ítalo Lorenzon, né? E ele acabou comentando aí com o Olavo de Carvalho e com o Lobão, né? Esse daí nem fala, porque acho que ele não estava nem lá, né? E a Beatriz Kisses, né? Porque questionando aí a respeito da greve geral e a respeito do boicote do pagamento de impostos, né? E ele fez aí que talvez seriam essas as duas alternativas, exatamente o que eu havia dito no meu último vídeo, né? E daí começou, né? Olavo de Carvalho, sobre a greve geral, ele disse que não sabe como mobilizar o povo brasileiro para uma greve geral, porque ele acha que está todo mundo na mão do sindicato e esqueça isso, porque isso vai ser muito complicado, porque está tudo aparelhado, né? Bom, em primeiro lugar, gostaria de lembrar, senhor Olavo de Carvalho, que só a quantidade de desempregados que existem nesse país aqui já é maior do que aqueles que aprovam o governo Dilma, né? A aprovação do governo Dilma é de 7%, e nós já temos 8% de desempregados. E a questão vai muito além disso tudo, né? Porque, na verdade, né, senhor Olavo, o senhor não quer ter aqui uma greve geral no país, porque o senhor sabe que o comunismo, né, é um grande sindicato do capitalismo, né, que paga toda essa parafernália, né, paga e facilita, né, para que o senhor tenha grande acesso aí às redes sociais, né, 300 mil seguidores, sabe? É também o capitalismo, né, que paga trio elétricos caríssimos, né? É o capitalismo que paga aí empresas de marketing político, né, para ficar organizando passeata. É o capitalismo que paga mais uma série de outros grupelhos que existem aí, né, e conseguem uma repercussão bastante grande aí dentro das redes sociais, né, e dentro da internet. É o capitalismo que paga tudo isso, né? E como é que o senhor iria falar contra, né, alguma coisa do capitalismo? O senhor não iria fazer isso nunca, louco o senhor não é, né? E eu acredito que também não rasgue dinheiro, né? Rasgar dinheiro não é muito a sua praia também não, a gente sabe disso, tá? Mas, viu, senhor Olavo, é o seguinte, uma greve geral nessa altura do campeonato, né, que ajudaria em muito, né, nós conseguirmos aí fazer com que esse governo realmente caia, né, seria muito simples de ser feita. Bastaria o senhor, né, bastaria os seus grupelhos aí que vocês acabaram juntando, né, fazer uma propaganda a respeito disso. Bastaria vocês abrirem a boca. Só que quem está pagando essa brincadeira não quer que vocês façam, né? Por quê? Porque daí poderia se perder o ponto da coisa, poderia se perder a mão, né? Então o negócio
sabe, fazer aí manifestação e passeata de domingo, de feriado, né, dia de domingo, dia de feriado, né, exatamente para tirar o foco do negócio, porque se realmente estivessem a fim de resolver a situação, né, marcaria-se aí uma greve geral aí, em uma semana eu garanto para você que esse governo não estava mais aí. Agora, quem iria sentar lá, quem iria tomar pé da situação, poderia ser as Forças Armadas, não é mesmo? E é exatamente isso que os seus amiguinhos do PSDB não querem, né? Porque seria uma porta aberta para que, e nós daí estaríamos falando de greve geral, não estaríamos falando de manifestação. Existe uma diferença, existe um peso totalmente diferente, né? Quando você chega para aquela pessoa que não foi suficientemente rica para, né, para ser rico, né? E nem suficientemente pobre para ser pobre, tá? Se você chegar numa pessoa dessa daí e falar greve, ela já tem uma conotação, ela já traz, a própria palavra já traz com ela, né, uma carga bastante grande, né, de revolta, e isso já traduziria, né, aquilo que, uma situação que poderia se aprofundar, né, e fazer com que esse governo caia daí rapidinho, né, e por ser uma greve, né, os fatos poderiam se desdobrar aí de uma maneira que realmente as Forças Armadas seriam chamadas sim a intervir, e seria o momento daí que nós estaríamos juntos com eles e poderíamos aí partir para tomar conta dessa nação. Quando eu falo tomar conta dessa nação, eu digo que são aqueles projetos viáveis, né? Porque capitalismo e comunismo aqui no Brasil, nos últimos tempos, nós estamos vendo aí que não trouxeram aí um bom resultado não, né? É só roubalheira, corrupção, né? E uma mediocridade enorme, né? Os partidos políticos aí dominados aí por sociais-democratas e por comunistas, né? Acabou chegando nesse ponto, nessa porcaria que aí está, e já não agrada mais a grande maioria do povo. Porque quem está metido na política, senhor Olavo, não chega nem a 1%, não, nem a 0,5% da população brasileira, entende? O que o povo quer hoje, né, é poder ter acesso a coisas, a estudo, a saúde, a educação. O povo quer acesso a isso. E os senhores sabem muito bem que somente o nacionalismo, né, aí a coisa começaria a complicar, não é? Porque nem capitalismo e nem comunismo, é nacionalismo. O nacionalismo tem, né, as diretrizes e tem a saída para tudo isso que o povo brasileiro necessita. Agora, né, o senhor fica falando aí em Bertrand, imperador, para com isso, né? É tipo assim, vou citar aquilo que existe mais medíocre e ridículo, né? O que existe mais ridículo, porque daí já cai na ridículo, né? Já se cai aí na mediocridade, né? Todo mundo vai saber que isso daí só pode ser uma piada, né? Então a gente pega e aí acaba tocando o nosso barquinho com o nosso modelo capitalista socialista, né? Mas o senhor sabe muito bem, né, é que na verdade o senhor não fala que o nacionalismo realmente seria a solução para todos esses problemas que nós estamos tendo por aqui, né? Eu sei, tenho certeza disso, porque da maneira como eu sou bloqueado em todos os grupos, inclusive no seu, né, e não posso ter acesso, não posso questionar, não posso falar nada, só posso fazer um ou outro vídeo e estar colocando ele aqui para que alguns aí mais interessados, né, algumas pessoas aí realmente sensatas possam tomar conhecimento e possam pesquisar, e estão aí, estou à disposição de cada um deles. Bem, mas seguindo, né, aquilo que eu tenho a dizer, eu gostaria de colocar também que daí depois o Ítalo, né, ele comentou a respeito do boicote ao pagamento de impostos, né? Aí o Olavo de Carvalho saiu com essa, mas faz tanto tempo que eu estou longe do Brasil, eu nem sei como é que funciona isso, como é que... você não sabe, né? Dou até um desconto para você, viu, Olavo? Mas agora, Beatriz Kisses diz que é advogada
de comparar boicote a pagamento de imposto com sonegação, essa daí foi a cerejinha do bolo da semana, né? Entendeu? Como é que uma pessoa, um advogado, né, pode ser assim tão mal informado, entendeu? Não ter conhecimento de nada como essa senhora tem, é impressionante, né? Olha, não é impressionante, saber ela sabe, mas ela jogou naquele sentido, olha, vamos falar, olha, não vamos falar em boicote, vamos falar sonegação, porque sonegação é crime, né? Sonegação é crime, viu? Realmente isso eu concordo. Agora, boicote ao pagamento de impostos não tem nada a ver com sonegação fiscal, né? Sonegação fiscal é quando você tenta enganar o sistema tributário através de documentos falsos, através de não declaração, através de uma série de outros artifícios que existem para que aquele valor que você deve de imposto seja reduzido. Aquele valor que você reduziu ou não pagou, né, aquilo é sonegação, porque você se valeu de documentos falsos, você se valeu aí de atitudes, né, criminosas para que a tributação sua fosse falha e você pudesse escapar dela. Agora, quando você admite, não, realmente eu devo, sei lá, devo IPTU, né? Devo R$ 500 de IPTU, certo? Mas não tem dinheiro, não vou pagar agora, certo? Não, isso não é crime, isso é inadimplência, é diferente. Inadimplente, qualquer um pode ser perante o governo, perante uma loja, perante um estabelecimento comercial qualquer. Isso chama-se ser inadimplente, certo? E não sonegação. É uma coisa totalmente diferente. E exatamente o que eu estou propondo é o seguinte: sejamos inadimplentes. Sejamos inadimplentes com a questão dos impostos. Você tem aí uma série de impostos, né? IPTU, IPVA, que são impostos que você paga mediante o boleto. Ele não é sacado da sua conta corrente. Ele não vai ser sacado da sua conta corrente, né? Por exemplo, vem aí o CPMF. Eu não vou pagar CPMF. Como é que eu faço isso? Simplesmente não movimento minha conta, né? Simplesmente vou lá, né? Pego o meu dinheiro em espécie e saio fazendo pagamentos por aí. E daí? Qual o problema, né? Encerro minha conta no banco, né? Inclusive essa senhora, eu vou dizer o seguinte, né? A senhora cancelou seus 2 cartões de crédito, grande porcaria você fez, né? Porque isso daí não significa absolutamente nada, né? Que o povo brasileiro, vamos dizer, boicotar aí todos os cartões de crédito, inclusive a senhora citou até uma instituição financeira aí, né? A senhora citou aí o Banco Itaú, né? Que os seus cartões do Banco Itaú, não adianta, nós estaríamos fazendo apenas uma ação contrária a esses determinados bancos aí, o Bradesco, o Itaú, o Santander, né? E não contra o governo. Você não vai atingir o governo atingindo esses bancos privados. Você não vai conseguir atingir, certo? Você não vai conseguir atingir. Veja então o despreparo dessa gente, a falta de ótica, a falta de visão desse pessoal, né? Que é o melhor, eles podem até ter, né, algum tipo de visão, mas eles não, por conveniência, é lógico, né? É melhor não dizer nada a respeito disso, né? É melhor não seguir esse caminho porque o negócio funciona e a gente consegue daí derrubar o governo e sei lá quem é que pode lá sentar, né? Ou então, como o Olavo falou aí há um tempo, nossa, mas se as Forças Armadas tomarem o governo, como é que vai ser o dia seguinte? Garanto para você, o Olavo de Carvalho, que o dia seguinte vai ser melhor do que o dia de hoje, né? Eu sou uma pessoa absolutamente otimista, né? E também, além de ser otimista, sou uma pessoa realista, porque procuro estudar, procuro me informar a respeito de uma série de temas aí, né? Inclusive sobre economia, né? Inclusive sobre tributação, inclusive sobre direitos, né? Sobre uma série de leis, que é coisa que o senhor não faz, né? O senhor só vive de blá 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 e conversa mole, né? O senhor vive vendendo terreno na lua, eu não, eu tenho meus pés no chão.
E por isso aquilo que eu falo, aquilo que eu digo é embasado. Tanto é que essa semana o senhor Ítalo Lorenzon fez aí o Terça Livre com vocês e acabou mencionando exatamente na mesma ordem, inclusive, aquilo que eu havia colocado sobre a greve geral e sobre também o boicote ao pagamento de impostos. Perfeito? Mais uma coisinha, eu gostaria de apenas citar aí para a dona Beatriz Kisses, né, que é advogada, que, olha, sabe qual é que é a dívida, né? Ou melhor, a dívida não, quanto existe de impostos não pagos no Brasil hoje? Eu vou dizer para você, 1,2 trilhão de reais. Vou repetir, 1,2 trilhão de reais. Sendo que 200 empresas devem 80% deste valor. 80% deste valor é devido por 200 empresas do Brasil que não pagam impostos. A senhora sabia disso? Não sabe, né? Ou seja, o povo brasileiro é que banca toda a farra que existe nesse país aqui, não é? Com seus impostos, porque 200 maiores empresas desse Brasil, inclusive eles tinham até tomado conta do CARF, né? Certo? Haviam tomado conta do CARF, sabe? Que é um conselho aí que julga lá os recursos, e lá parece que vai a mais de 30 a 50 bilhões só em fraudes aí, né? Relativas a bancos, viu? Bancos, certo? Grupo Pão de Açúcar, a BR Foods, sabe? Esse tipo de gente aí, Gerdau, essas pessoas não pagam impostos e não pagam muito. E o governo não faz absolutamente nada contra eles. Nada contra eles. Tá certo? Então, se a senhora acha justo exatamente isso, se essa gente não paga, nós também temos o direito de não pagar. Perfeito? Porque o governo também não vai agir contra essas empresas, porque ela depende, o governo depende do dinheiro dessas empresas aí. E hoje nem é o governo, né? Porque se essas empresas não estão pagando impostos, né? Tem muito espertalhão aí nesse negócio aí, tá? E eu tenho certeza que esses grandes empresários vierem aí, né? São porque eu tenho toda a certeza, como eu disse há 2 semanas atrás, quando a Fiesp e a Firjan lançaram aí o manifesto de apoio ao governo, eu dizia, olha, prestem muita atenção porque o Marcelo Odebrecht e todo esse pessoal dessas empresas aí que estão envolvidas nessa Lava Jato, sempre tiveram livre acesso a essas federações de indústrias aqui, tanto do estado de São Paulo como do Rio de Janeiro, tá? Então existe sim, né, uma interligação, um elo muito forte, né? Muito forte entre os capitalistas e os socialistas. Por isso, não venham com conversa para cima de mim. Por quê? Até ontem mesmo, né, o seu Paulo Scaff, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo aqui, né, que agora está sendo aí testemunha de defesa do Marcelo Odebrecht, né, estava concorrendo pelo PMDB ao governo do Estado de São Paulo, tá? Então vocês vejam, né, que todos são bem amigos, né? O pessoal do PSDB tem um excelente trânsito dentro dessas federações e vice-versa. Essas grandes empresas aí não são em nenhum momento questionadas, são 200 maiores empresas do Brasil, devem 1,2 trilhão de reais e nada acontece com essa gente. Aí, quando eu venho aqui e falo e lanço uma questão como essa de boicote a pagamento de impostos, não é sonegação, hein? Viu? A senhora falou sonegação porque a senhora agiu de má fé. A senhora está agindo de má fé exatamente para desmontar esse esquema, né? Para desmontar esse esquema a senhora age de má fé, tá certo? Porque a senhora tem interesses nisso daí também, né? Com certeza a senhora é ligada a esses grupelhos aí que foram financiados aí para ficar fazendo aí palhaçada na rua.
Mas inclusive é o seguinte, falando sobre a palhaçada na rua, está chegando o momento da palhaçada começar a acabar. Sabe por quê ou não? Vocês são tão espertos, né? Vamos lá, vamos ver se vocês sabem por quê que a palhaçada vai acabar, né? Porque é o seguinte, ó, todo mundo saiu em ritmo de carnaval aí nas ruas, né? E quanto tempo? 6 meses. E o que significa 6 meses? O que são os 6 meses? 6 meses é o tempo do seguro-desemprego. 6 meses é o tempo que vale o seguro-desemprego. E conforme eu disse, hoje nós temos mais desempregados nesse país do que gente que apoia o governo, tá? Então eu tenho certeza do seguinte, daqui a algum tempo, pouquíssimo tempo, né, e como as greves já estão estourando aí em pequenas empresas e tudo mais, o fogo vai pegar, viu? O fogo vai pegar. Vocês não sabem como é que se mobiliza? Não precisa mobilizar nada. Você acha que vão precisar de um trouxa como você, Olavo de Carvalho, um bobalhão como você, para fazer alguma coisa de sério nesse país aqui? O povo não é idiota não, rapaz. E esse povo aí, a hora que acabar o seguro-desemprego, viu? A hora que acabar o dinheiro do governo para pagar salário de funcionário público, a coisa vai pegar sozinha, não vai precisar nem de Beatriz Kisses, nem de você, nem de showzinho do Lobão para fazer alguma coisa para chamar o povo lá não. O povo vai para a rua sozinho, tá? O povo vai para a rua sozinho. E digo mais para você, tá? O esqueminha de vocês, o esqueminha comunista, tá? Está com os dias contados aqui nesse país. E foi um programa bastante didático, né? Com relação àquilo que eu havia colocado na semana que passou, né? E por incrível que pareça, né, o apresentador do programa, o Ítalo Lorenzon, parece que tem mais cabeça do que vocês, né? Entendeu? Que seriam aí os grandes âncoras, né? As grandes expressões, né, desse hangout aí, né? Lobão nem falar, né? Já era ruim há 30 anos atrás, continua pior ainda, né? Continua sendo um comunista capitalista, ele está meio perdido agora, né? Aliás, ele sempre foi perdido, né? Agora, o senhor Olavo de Carvalho também agora passou a resposta, né, que nós esperávamos, ou seja, não tenho solução para o que está acontecendo aí. Foi exatamente isso que ele disse. E a dona Beatriz Kisses, eu recomendo que ela volte a estudar, estude um pouco mais, porque é muito feio um advogado sair por aí comparando inadimplência com sonegação. Vai acabar indo para a cadeia gente que não merece se contratar uma advogada dessa daí, tá? Então, um bom fim de semana a todos os nossos amigos nacionalistas, né? E mais uma vez fica aí a minha lembrança, né? O povo não vai precisar ser chamado a intervir nesse governo. A intervenção vai acontecer de uma maneira bem natural e se vai ser pacífico ou não, vai depender do governo que nós temos aí. Um grande abraço a todos, bom fim de semana e fiquem com Deus.